E urgente, rapaziada, o BAP, presidente do Flamengo, fala sobre a situação do Gerson e afirma que o pai do Coringa é que tá colocando dificuldades nas negociações. E o Gerson se lesiona no jogo do Brasil e sai de campo chorando, meus amigos. E vazou o manto do Flamengo com o nome e o número do Jorginho. Então, rapaziada, se você chegou agora nesse vídeo, eu já peço, dá uma segurada, não pule o vídeo, porque eu vou trazer muitas notícias, um caminhão de notícias do nosso Mengão. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo, deixa eu começar esse assunto falando sobre a novela de Gerson e a diretoria do Flamengo, rapaziada, porque a diretoria do Flamengo colocou uma proposta de 3 anos de renovação e um aumento salarial para o Gerson. O pai do Gerson, rapaziada, seu Marcão, que foi no podcast, reclamou, porque o seu filho tinha um dos menores salários dentro do elenco do Flamengo. A diretoria do Flamengo resolveu correr e ofereceu, rapaziada, 3 anos de contrato pro Coringa e um aumento salarial, rapaziada, que segundo o BAP, presidente do Flamengo, é uma proposta irrecusável. O Gerson, rapaziada, que segundo seu Marcão, pai dele, tinha um dos menores salários dentro do elenco do Flamengo. Com essa renovação aí do Flamengo, rapaziada, ele passaria a ter um dos maiores salários dentro do elenco do Flamengo. Porém, rapaziada, essa proposta que a diretoria do Flamengo colocou pro Gerson, o Gerson gostou, porém, o pai do seu Marcão e a agente do jogador tá batendo o pé, tá recusando e tá causando aí um grande conflito entre o seu Marcão e a diretoria do Flamengo. E o BAP, rapaziada, presidente do Flamengo, deu entrevista aí falando no Conselho Deliberativo e levou esse assunto, rapaziada, em forma em tom irônico. Dá uma olhada, galera, no que foi que o presidente do Flamengo, o BAP, falou aí sobre o Gerson e sobre o seu Marcão, que é seu pai. Olha só, rapaziada. Em tom irônico, o BAP, presidente do Flamengo, ironizou seu Marcão, pai e agente de Gerson, em uma reunião no Conselho Deliberativo na última quinta-feira, dia 20. Olha só, rapaziada, abre aspas para o BAP, presidente do Flamengo. Propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou da proposta e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade. Falou o BAP aí, falando aí no Conselho Deliberativo. Ou seja, rapaziada, o que ele falou aqui fica nítido, que o Gerson gostou da proposta, porém o seu Marcão, pai e agente do jogador, não tá gostando. Eu acho, rapaziada, sendo bem sincero, que o seu Marcão tá batendo o pé aí, tá fazendo birra, porque naquele dia ele foi lá no podcast, falou pra todo mundo ouvir, explanou pra geral que o Flamengo aí não tava valorizando seu filho. Porém, o Flamengo tá dando aí mais 3 anos de contrato pro jogador e o seu Marcão aí não tá batendo o pé e não tá aceitando. O Gerson, rapaziada, gostou da proposta, ou seja, e o seu Marcão não gostou. A diretoria do Flamengo já tá se exaustando, já tá ali se cansando dessa coisa aí que o seu Marcão tá fazendo. E se eu fosse o Gerson, eu chegava no pai dele e falava, né, rapaziada? Conversava com o pai dele, se acertava e aceitava logo essa proposta aí de renovação do Flamengo, que tanto pro Gerson como pro Flamengo são muito boas, viu, rapaziada? E já que eu tô falando do Gerson, galera, o Gerson jogou ontem como titular na seleção brasileira, porém, rapaziada, se eu não me engano, ali aos 20 minutos do primeiro tempo, o Gerson se lesionou, caiu no campo, rapaziada, e foi substituído. O jogador aí, o Coringa do Flamengo, saiu de campo, rapaziada, aos prantos aí, chorando muito, viu, rapaziada? Dá uma olhada, galera. E quando aconteceu isso, é claro que automaticamente a nação inteira, rapaziada, já ficou aí muito preocupado, porque o Coringa, além de estar dando aí todo esse imbróglio com a diretoria do Flamengo, o pai do Gerson aí batendo o pé, o Coringa é muito importante pro Flamengo, pro estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, e é o que eu venho falando sempre, né, rapaziada? Eu falo sempre, eu não gosto que jogador do Flamengo é convocado aí para suas seleções, porque, rapaziada, acontece aí o que aconteceu ontem com o Gerson, ou seja, aconteceu com o Pedro e tá acontecendo e aconteceu aí com o Gerson, viu, rapaziada? Vai pra seleção brasileira e quando volta aí é machucado. Dá uma olhada, rapaziada, nessas informações aqui, nas últimas informações que eu trouxe aí do Coringa Gerson.
Exames iniciais indicam que apenas uma contratura na região da coxa esquerda de Gerson, sem lesão, e o atleta fará novos exames no Rio de Janeiro nos próximos dias. O jogador foi cortado da seleção brasileira após sentir dores no local durante a partida contra a Colômbia. Ou seja, né, rapaziada, tava no Flamengo muito bom, foi convocado, se machucou lá na seleção e automaticamente já foi cortado da seleção brasileira. Ou seja, a diretoria do Flamengo tem que correr aí e tem que aí falar com a CBF, porque não pode, né, rapaziada? O Gerson estava muito bom aí dentro do Flamengo, foi pro Brasil e se machucou. A CBF tem que assumir o salário do Gerson, porque é inadmissível a diretoria do Flamengo, o Gerson voltar pro Flamengo machucado e a diretoria do Flamengo, rapaziada, continuar aí pagando o salário do jogador até que o jogador se recupere. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui do Jorginho, porque depois da chegada do Jorginho ao Rio de Janeiro, o Jorginho aí tá causando aí bastante burburinho, os torcedores do Mengão tá bastante eufórico e saiu, rapaziada, nada mais, nada menos aí, o nome do Jorginho na camisa do Flamengo e o número do Jorginho. Eu vou falar aqui pra vocês, rapaziada, pra você aí que não sabe ainda, eu vou falar aqui pra vocês qual vai ser aí o número que o Jorginho vai usar. Dá uma olhada, rapaziada. Vazou o manto com o nome do Jorginho. A camisa foi comprada pelo próprio empresário do jogador para dar de presente ao filho dele, do agente. O empresário colocou o nome de Jorginho e o número que ele usa no Arsenal e pediu para tirar foto. Ou seja, rapaziada, aqui eles estão falando que o empresário do próprio Jorginho comprou a camisa do Flamengo sem nome, sem número, sem nada, rapaziada. E pediu aí para colocar número 20, número 20, dá uma olhada, rapaziada, ó, número 20 com o nome de Jorginho. Ou seja, rapaziada, depois que saiu aí, o empresário do Jorginho, rapaziada, fez isso, segundo ele fez isso aí pra dar aí a camisa aí pro filho dele, que na minha opinião, rapaziada, é uma grande mentira, viu? Porque eu acho que aí é um spoiler do que o Jorginho vai usar, do número que o Jorginho vai usar. Porque, rapaziada, eu não sou aquele tipo de cara que acredita em tudo. O Jorginho veio pro Rio de Janeiro, falaram que o Jorginho tava aí passeando no Rio de Janeiro. Eu vim aqui, gravei pra vocês e falei, o Jorginho tá a um passo de assinar com o Flamengo. Ou seja, rapaziada, eu acredito sim que aqui é um spoiler aí do que o Jorginho, do número que o Jorginho vai usar. E ou seja, rapaziada, o Jorginho tá praticamente aí assinando com o Mengão, viu, rapaziada? Mudando de assunto, galera, o Wesley também aí ontem estreou na seleção brasileira. E quando ele entrou, rapaziada, eu pessoalmente estava assistindo o jogo. E quando o Wesley, lateral do Flamengo, entrou, mudou muito ali o jogo na seleção brasileira. O Wesley, rapaziada, tava fazendo ali, parece que tava jogando aí com a camisa do Flamengo, porque assim que ele entrou, ele tava sendo ali bastante acionado, como no Flamengo, né, rapaziada? Na lateral aí, no Flamengo, o Wesley é bastante acionado. Não foi diferente, rapaziada, com a camisa da seleção brasileira. Eu fiquei com a impressão de que o Wesley ali já estava vestindo a camisa da seleção por muito e muito tempo. Por quê, galera? O Wesley jogou muito bem e foi o seguinte, rapaziada, ele entrou no segundo tempo e foi aí o líder em desarmes aí de bola, viu, rapaziada? Dá uma olhada, rapaziada. O Wesley foi o líder em desarmes da seleção brasileira na partida contra a Colômbia. O lateral do Flamengo entrou em campo por apenas 11 minutos. 11 minutos, viu, rapaziada? 11 minutos. E mesmo assim realizou 3 desarmes. Ou seja, galera, o que a seleção brasileira precisa hoje é de um lateral aí igual o Wesley, porque é um cara que corre, tanto é um cara que ataca muito bem, Wesley sobe muito bem, como é um cara aí que defende muito bem. Ou seja, rapaziada, eu gostei particularmente, na minha opinião, ele aí é um cara aí que deveria ser titular na seleção brasileira. Se o cara aí já tá sendo bastante cobiçado pelos clubes europeus quando tava no Flamengo e não tinha ido pra seleção, imagine agora, né, rapaziada? Depois que o Wesley aí foi pra seleção e que, na minha concepção, jogou aí muito bem, e com certeza aí o técnico do Brasil, Dorival Júnior, vai chamar ele, e na minha concepção o Wesley vai sim ser um dos titulares aí, vai ser o titular absoluto da seleção brasileira, viu, rapaziada? Mudando de assunto, rapaziada, tanto o Uruguai como o Equador joga hoje, Arrascaeta joga hoje e Gonzalo Plata joga hoje, é isso mesmo, viu, rapaziada? Arrascaeta pode ser titular na seleção do Uruguai e o Gonzalo Plata aí vai ser titular na seleção equatoriana. Dá uma olhada, rapaziada. Pela seleção uruguaia, o único que deve ser titular
Deve ser o Arrascaeta, Varela e De La Cruz devem começar no banco de reservas na partida contra a Argentina. Hoje, rapaziada, tem Uruguai versus Argentina, Equador versus Venezuela. Já pela seleção equatoriana, o Gonzalo Plata deve ser o representante rubro-negro no time titular do Equador, que enfrenta aí a Venezuela em Quito. Ou seja, rapaziada, Arrascaeta vai jogar, Gonzalo Plata vai jogar aí, Nico De La Cruz e Varela vão ser banco. E a gente torce, galera, que ocorra tudo bem por lá, eles voltem aí pro Flamengo 100%. Porque a gente sabe, galera, depois que o jogador sai do Flamengo e vai pra sua seleção, parece uma coisa, os caras sempre voltam machucados. Mudando de assunto, rapaziada, e falando aí de Flamengo e Super Mundial de Clubes, tem adversário do Flamengo aí removido do Super Mundial de Clubes. Adversário, rapaziada, no qual o Flamengo aí iria enfrentar aí no Super Mundial de Clubes. Olha lá, rapaziada, dá uma olhada nessa informação. O Leão do México, que estava no grupo do Flamengo, foi excluído do Super Mundial de Clubes. A FIFA havia determinado que o Pachuca ou o Leão seriam removidos do Super Mundial por pertencerem à mesma rede de donos, como determinado o regulamento da competição. Ou seja, rapaziada, o Leão do México aí, clube que o Flamengo iria enfrentar no Super Mundial de Clubes, vai ser removido, né? Mas pro Flamengo, rapaziada, não interfere nada, não muda em nada, né? Porque assim, o Flamengo vai super forte pro Super Mundial de Clubes, super reforçado, então é um clube aí que não interfere muito aí no cronograma do Flamengo, que não vai fazer muita diferença. Ou seja, esse ano o Flamengo tem que focar tanto em Brasileirão, Libertadores, Super Mundial de Clubes e Copa do Brasil, e vamos com tudo, né, rapaziada? Eu só quero agradecer, galera, a você que veio aqui nesse vídeo, assistiu o vídeo completo, se inscreveu no canal e ativou o sino de notificação. Muito obrigado, rapaziada, vocês são foda. E você aí que não é inscrito no meu canal, é flamenguista e tá assistindo esse vídeo agora, eu já peço, galera, na humildade, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque todo dia eu tô trazendo notícias quentes e atualizadas do Flamengo. Então, rapaziada, dá aquela moral, deixa o like e vamos aí rumo aos 1000 inscritos, né, rapaziada? Porque eu já percebi que 80%, galera, das pessoas que assistem os meus vídeos todo dia, só assiste o vídeo e ainda não é inscrito do canal. Então, rapaziada, dá aquela moral aí pra um cara humilde, rapaziada. Se inscreve no canal. Valeu!